é nosso amigo há um bom par de anos, não vale a pena fazer a conta, né? Mas é um amigo já de muitos anos. E nós temos hoje o prazer de ouvi-lo nessa semana do Natal falar sobre Jesus. Ele é presidente da UME, o Centro Espírita, no qual eu e muitos de nós iniciamos nossos primeiros passos no movimento espírita, no conhecimento da doutrina espírita. Então, vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Jana, a palavra está com você. Muito obrigado desde já. Meus amigos, muito boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite. É sempre uma alegria estar com os nossos amigos do GAN. Então, o Hélio nos pediu para que nós falássemos hoje sobre Jesus, nessa semana, né, que inclui o dia de Natal. Então, é um motivo de muita alegria, mas também de responsabilidade. Falar sobre o Senhor Jesus, né? Porque Jesus, afinal de contas, né, é o nosso Senhor, é aquele a quem nós decidimos seguir, né? E então precisamos realmente, vez por outra, voltarmos a analisar quem é este ser, né? Entender exatamente quem é Jesus. Se nós formos procurar no mundo, existem muitas opiniões a respeito de Jesus. As opiniões mais diversas. Algumas até que não são muito favoráveis, mas são opiniões muitas vezes, de pessoas que são materialistas, que não têm uma compreensão realmente de quem é este ser, essa figura. Então, nós vamos nos valer aqui, né, das palavras de pessoas que são verdadeiros reveladores para nós. E aí eu queria fazer uma analogia. Por exemplo, quando nós olhamos um objeto qualquer, pode ser uma flor, por exemplo, nós olhamos com os nossos olhos, sem nenhum instrumento, e somos capazes de apreciar aquela flor que nós estamos observando. Mas se nós tomarmos de uma lupa, nós vamos enxergar coisas que antes nós não estávamos enxergando. E nós vamos ver que existem motivos de beleza ali que estavam ocultos. A mesma coisa acontece quando nós nos valemos de espíritos que têm mais condição do que nós. Eles são reveladores, mostram para nós aspectos que para nós estavam ocultos. Com relação à figura de Jesus, nós podemos nos valer de alguns desses reveladores. Vamos falar primeiro de Allan Kardec. O que Allan Kardec, na codificação, nos fala a respeito de Jesus? Então, nós vamos nos valer primeiro do Livro dos Espíritos, a pergunta 625. Ali, Kardec pergunta aos espíritos que participaram da codificação: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Então, já há aqui uma informação fundamental. É o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo. E Kardec comenta: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Já nos mostra aqui, né, que a doutrina que Jesus nos trouxe é o que há de mais puro. Qualquer coisa que vá se distanciar desses ensinos
para a direita ou para a esquerda, nós temos que entender que está se distanciando da verdade, que Jesus é a verdade para nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec escreve o seguinte, lá no capítulo 1, no item 4. Ele diz assim: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. A autoridade de Jesus lhe vinha da sua natureza especial, né, da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, vejamos, né? Jesus não foi só alguém que trouxe leis morais para que nós pudéssemos segui-la, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Não. A autoridade de Jesus não advinha só da sua palavra, mas sim da sua natureza excepcional e da sua missão junto a nós. E vamos ver, então, o que Kardec quer dizer com essa natureza excepcional e qual é essa missão divina, usando outros reveladores. Por exemplo, João Evangelista. João Evangelista foi aquele indivíduo que, junto com André, o seu irmão de Pedro, né, foram os dois primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. Eles já eram previamente discípulos de João Batista. Ele tinha aproximadamente 17 anos quando aderiu ao Cristo. Era chamado discípulo amado, que deitava sua cabeça no colo de Jesus, né? Escreveu o Evangelho, que tem o seu nome, e também o livro do Apocalipse. E há algumas sugestões que ele tenha sido anteriormente o profeta Daniel, e que tenha retornado depois como Francisco de Assis. Então, é uma autoridade para nos falar de Jesus. E no seu Evangelho, logo no prólogo do Evangelho de João, ele diz assim sobre Jesus: no princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, se nós entendemos que quando ele fala sobre o Verbo, está falando de Jesus, ele nos diz o seguinte, que no princípio de tudo, quer dizer, no princípio do que nós conhecemos aqui do nosso planeta, do nosso sistema solar, né, Jesus já estava com Deus, já era um espírito puro. E ele diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada que se encontra feito se faria. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e a treva não a reteve. Então, quando ele diz que a luz brilha na treva, e a treva não a reteve, ele continua dizendo, né, que ele habitou entre nós e contemplamos a sua glória. Quer dizer, o Verbo habitou entre nós, mostrando, então, que ele falava de Jesus. Veja que João aqui nos dá a compreensão de que Jesus presidiu a própria criação do nosso planeta. Se nós compreendermos que o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, nós entendemos que esse espírito já era um espírito puro por essa época. O André Luiz, ele diz que desde que surgiu a vida na Terra, até nós chegarmos, né, aquele princípio inteligente que cresceu aqui no planeta, ele chegasse à condição de ser humano, isso levou 1,5 bilhão de anos. Significa dizer que antes que nós fôssemos, Jesus já era um espírito puro. É por isso que ele fala a respeito de Abraão, ele diz: antes que Abraão fosse, eu já o era. Então, vejamos que não é um ser que nós possamos ousar, né, colocar no mesmo patamar que qualquer outro ser humano, por mais evoluído que seja, algum ser terreno, né, por mais evoluído que seja. Todos os outros profetas que nós tivemos, todos os outros filósofos, são luzes refletidas de Jesus, mais ou menos puras, né? Mas nenhum deles pode se equiparar
a figura, né, do nosso Mestre Jesus. Bem, nos valendo também de Paulo de Tarso, na Epístola aos Hebreus, essa epístola tem uma introdução, e ele diz assim: muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Nós sabemos que a espiritualidade se comunicou através dos profetas com o povo de Israel. Mas ele completa: ora, nestes dias, que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. Ou seja, a espiritualidade havia se utilizado dos profetas, mas agora foi o próprio nosso Senhor Jesus que esteve entre nós, né? E esse Senhor Jesus, ele diz: é a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez os séculos. Mais uma referência ao fato de Jesus ser o arquiteto do nosso planeta, aquele que idealizou o nosso sistema, junto com outros, e que nos recebeu aqui como hóspedes nesse sistema para o nosso progresso. Ele continua dizendo: é ele, Jesus, o resplendor da glória divina e a expressão da sua substância. Sustenta o universo com o poder de sua palavra. Referindo o universo como a Terra, né, que era o universo conhecido à época. Então, é ele que sustenta o nosso planeta com o poder da sua palavra, da sua vontade, portanto. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se na altura, à direita da majestade. Então, essa é a impressão, né? Essa é a opinião, esse é o entendimento que Paulo nos traz a respeito de Jesus. Mas vamos chegar um pouco mais para perto e vamos buscar um outro revelador, Emmanuel. Essa revelação que é a obra de Emmanuel através de Chico Xavier. Mas nós já falamos aqui de João, que todo mundo conhece, de Paulo, que todo mundo sabe da sua importância. Quem é Emmanuel? Emmanuel, então, é o guia, né? Foi o guia espiritual do Chico Xavier, que teve algumas encarnações conhecidas, como Publio Lentulus, no livro Há 2000 anos, né? Depois voltou como Nestório, aquele escravo, no livro que é relatado no livro 50 anos depois. Depois está também sua vida relatada no livro Ave Cristo como Basílio, né? Um romano, filho de escravos, personagem do livro, né? Como Padre Manuel da Nóbrega, Padre Damiano. Então, assim, várias encarnações, né? E de dedicação à causa do cristianismo, desde o livro 50 anos depois, né? No primeiro século do cristianismo. Então, é um espírito das primeiras horas do cristianismo, embora ele não tenha aceito na época que esteve com Jesus pessoalmente, mas já na outra encarnação ele já começa a sua história de mártir cristão. Emmanuel participou da codificação no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma comunicação intitulada O Egoísmo, que vem assinada a Emmanuel. É o mesmo espírito. Através de Chico Xavier, trouxe uma quantidade grande de obras. E, a respeito desse espírito, nos fala Joana de Ângeles, através de mensagem de Divaldo Franco, que, inegavelmente, o trabalho de análise dos textos evangélicos realizado por Emmanuel, através de Chico Xavier, é o mais precioso conjunto de estudos do Evangelho de que se tem conhecimento através dos tempos. Ela não fala só no âmbito da doutrina espírita, ela fala que não existe paralelo ao que ele fez através dos tempos.
Quem fala isso é Joana de Ângeles, que também foi um espírito que conviveu com Jesus, né, como Joana de Cusa, e vem nos autorizar a obra de Emmanuel. O que Emmanuel nos fala sobre Jesus? Muitas coisas. Emmanuel tem várias passagens muito interessantes a respeito de Jesus. Mas uma delas, no livro A Caminho da Luz, ele diz o seguinte, logo no início do livro, ele diz assim, rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema solar, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, na condução do nosso sistema solar existe um grupo de espíritos puros e eleitos. E essa comunidade, ele continua, de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, então já começa aqui a nos trazer um aspecto muito importante. Jesus faz parte desse grupo de espíritos puros e eleitos, responsável pelo sistema solar. E ele continua, ao que nos foi dado saber, esse grupo apenas se reuniu na proximidade da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. E aí ele diz, a primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem, né, as balizas do nosso sistema. Vejamos, isso, conforme nós falamos, aconteceu há mais de 4 bilhões de anos atrás. Então, Jesus já era esse espírito por essa época. Então, mais uma referência a essa qualidade desse ser. É por isso que Kardec diz que a sua autoridade vem da sua natureza excepcional. Excepcional por quê? Porque seria um espírito criado à parte da natureza? Não. Mas é que o seu processo evolutivo se deu em outras eras, não junto conosco. Ninguém aqui ombreou com Jesus no seu processo evolutivo, né? Quando nós fomos criados, Jesus já era um espírito puro, né? Então, nesse sentido que é a sua qualidade excepcional. Emmanuel nos fala no livro Ainda a Caminho da Luz, na introdução, ele diz, Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. E ele ainda diz assim, que a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que dão vida ao organismo do globo. Substituiu-lhe a providência com a palavra natureza. Então, o que nós chamamos de natureza, todas essas coisas belas que nós vemos, na verdade, é a expressão do pensamento, do desejo, do verbo de Jesus. Ele nos diz, ainda, Emmanuel, que Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Se toda obra tem alguém que precisa elaborar, fazer aquele projeto para lançar as mãos à massa, né? A Terra é projeto de Jesus, não é? E ele ainda diz que todas as formas de vida da Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. É daí que muitas vezes se confunde a figura de Jesus com a de Deus, porque para nós, né, ele representa mesmo até a divindade, tal a grandeza desse Espírito. E Emmanuel nos esclarece que nós não temos, de forma alguma, como fazer um estudo psicológico de Jesus usando de dados comparativos entre o Senhor e o homem.
é como se Jesus, né, é um espírito que já está num patamar tão diferente do nosso, é quase como se fosse um outro reino. A diferença que existe entre nós e distancia de nós para os animais é a distância que existe entre nós e Jesus, talvez até maior, né? E ele nos diz, né, ainda, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 142, intitulado Um Só Senhor. Ele nos diz assim: Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Então, já que nós estamos falando de revelação, esses reveladores secundários, esse parágrafo é uma obra-prima, né, de concisão e nos traz informações muito importantes. Nós vamos repetir trecho a trecho. O primeiro ele nos diz assim: Cristo é a linha central de nossas cogitações. Então, nós que somos cristãos, devemos ter o Cristo como a linha central das nossas cogitações. Quais devem ser os nossos objetivos na vida? Nosso objetivo na vida deve ser de atender aos interesses de Jesus. Qual deve ser o nosso entendimento sobre as questões da vida? Deve ser o entendimento de Jesus. Por isso que ele é a linha central, é o fiel da nossa balança. Conforme havíamos falado um pouco antes, há muitos pensadores no mundo muito interessantes. Muitos deles, né, trouxeram as suas doutrinas, né, como colaboradores do Cristo. Mas todos eles terminam, né, por deixar transparecer nas suas doutrinas alguma coisa própria, alguma coisa de humana, né? E muitas vezes, conforme nós falamos, se desvia um pouco para um lado, se desvia um pouco para o outro, né? Então, nós podemos admirar, né, todos esses pensadores, né, sermos seguidores de alguma linha de pensamento, mas é necessário nós termos os ensinos de Jesus como a nossa linha central. Frente a uma situação em que nós vemos que o entendimento de alguém se desvia para um lado ou para o outro em relação àquilo que Jesus nos trouxe, nós precisamos continuar com aquilo que Jesus nos ensinou. Na hora de nos comportarmos na nossa vida, como nós devemos agir frente a cada situação? Mais uma vez, Jesus é essa linha central, é a representação de como nós devemos buscar nos comportar. Toda vez que nós sairmos um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, um pouco para frente, um pouco para trás, em relação àquela linha que significa o comportamento que Jesus nos ensinou, nós estaremos ainda aquém. E estamos sempre. Por quê? Estamos buscando nos comportar como ele, porque ele é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia. Nós ainda não chegamos à condição dele, então estamos no aprendizado. Então, quando no nosso dia a dia nós falamos, por exemplo, sobre a questão do perdão,
e falamos às vezes da dificuldade que é nós conseguirmos o perdão pleno dentro de nós, ainda por características da nossa evolução, nós precisamos entender que devemos buscar isso. Essa é a nossa meta. Perdoar como Jesus perdoou, amar como Jesus amou, porque ele é o nosso modelo e guia. O único título que Jesus aceitou foi o de mestre. Por quê? Porque de fato ele o é. E o mestre é aquele que nos mostra, então, como que nós devemos agir em determinadas circunstâncias. E aqui Emmanuel continua assim: ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis. Porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo, e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios do seu amor. Então, quando ele nos diz que ele é o Senhor único depois de Deus para os filhos da terra, está nos demonstrando que Deus concedeu a ele essa tarefa junto a nós. No Evangelho, nós encontramos um versículo em que Jesus diz que tudo aquilo que pedirmos será concedido. Mas como nós podemos entender isso? É simples, porque Deus está permanentemente concedendo. Ele está sempre irradiando, infinitamente, em todos os lugares ao mesmo tempo. E nós somos o quê? Os filhos de Deus, os herdeiros. Nós somos usufrutuários de toda a criação. Então não existe limite naquilo que Deus nos doa para que nós possamos operar na sua obra. O limite está na nossa capacidade, no quanto nós somos capazes de assimilar disso. É como se nós estivéssemos diante de uma cachoeira que cai uma quantidade imensa de água com um recipiente, uma canequinha, algum outro recipiente. A quantidade de água que nós vamos conseguir pegar está na dependência daquele nosso recipiente. Não é assim? Então, vejamos, Jesus é aquele espírito que a sua capacidade é tão grande que ele pode receber de Deus a autorização para movimentar a massa cósmica, criar um sistema solar junto com outros. Dentro desse sistema tem um planeta que é o nosso. Receber alguns bilhões de almas para serem conduzidas por ele. E isso foi concedido, foi solicitado e foi concedido. Porque ele é o Cristo para nós. O Cristo é aquele que conduz as humanidades. E, então, por isso, ele é, depois de Deus, para nós, o nosso Senhor único, com direitos inalienáveis. Daí o nome, o título da página, Um Só Senhor. Porque Jesus é o nosso único Senhor. Qualquer outro que nós coloquemos na condição de Senhor será temporário. E ainda completa para a gente assim: porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo. Vamos pensar na luz, o simbolismo da luz. Vamos pensar no nosso planeta. A luz, hoje nós estamos vendo a chuva que caiu. A luz vem do sol, incide na terra, faz a água evaporar, formar as nuvens. Quando elas se concentram, desce aquela água, carregando então uma energia. A energia solar fez com que a água evaporasse. Quando ela cai, ela devolve essa energia,
né, na queda, a água vai cair numa região mais alta. As gotas vão se juntando, formam um riacho, formam um rio. Aquele rio é represado. A hidrelétrica que está ali faz com que aquela água vá girar aquelas pás, aqueles geradores que ilumina a luz que está nos iluminando, que gera a luz que está nos iluminando nesse momento, a energia que faz os nossos computadores se funcionarem. Então, isso aqui veio de onde, essa energia? Veio do Sol. A luz é o que movimenta o nosso planeta. A luz incide nos vegetais, faz os vegetais crescerem, o animal se alimenta daquele vegetal, ele está se alimentando essencialmente de quê? Toda a energia que existe ali é proveniente do sol, da luz. Então, do ponto de vista espiritual, Jesus é como o sol para nós. É a luz, é o combustível do nosso mundo espiritual. Tudo o que nós somos é obra do investimento de Jesus em nós. Nós somos obra de Jesus. Então vejamos como que isso modifica o nosso entendimento de Jesus, nosso relacionamento com essa figura, né, maravilhosa. E ainda diz assim: adquiriu-nos para a nossa redenção. Então, qual é a finalidade de Jesus ser o nosso Senhor? É porque ele busca a nossa redenção, né? Nós somos criados por Deus e vamos retornar a Deus através de quê? Dos esforços de Jesus, das ações de Jesus junto de nós, como o sol que faz movimentar todo o planeta. Então, todas as oportunidades que nós temos na vida, tudo o que nos ocorre, né, para o nosso crescimento, é obra de Jesus junto a nós, através dos seus ministros. Mas é obra de Jesus na vida de cada um de nós. E, por fim, ele diz, né? Vamos repetir, adquiriu-nos para a nossa redenção. Mas de que maneira se dá esse processo da nossa redenção? Aí ele vai nos falar sobre o método que Jesus utiliza conosco. Então, ele adquiriu-nos para a redenção de que maneira? Através dos sacrifícios de seu amor. Então, aqui Emmanuel nos mostra o seguinte: qual é a metodologia de Jesus para o nosso crescimento? É nos recriminar? É nos punir? Né? É nos infligir algum mal, como o aguilhão? Não. O método de Jesus é o do amor, do sacrifício mesmo. Ora, nós não temos dúvida disso. Jesus, para obter de nós essa redenção, né, coletivamente, né, falando, ele veio até nós. E olha o sacrifício que é ter vindo até nós. Ter descido das regiões superiores onde habita, para poder envergar um corpo físico. Nós não somos capazes de imaginar o que significa isso em termos de sacrifício. Para um espírito dessa condição, abrigar um corpo material como o nosso, seria como nós, hoje, habitarmos um corpo de um animal inferior, com as suas limitações. E aqui esteve entre nós, habitando um corpo como nós. Viveu entre nós, tolerou as nossas inferioridades, as nossas mazelas, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não é? Tolerou aqueles homens, coitados, tão inferiores como nós, né? Buscando humilhá-lo.
foi vítima deles até ao ponto de chegar à crucificação, onde doa a sua vida pela nossa redenção. Mas o seu trabalho não se resume a isso. O seu sacrifício não se encerrou ali, né? O seu trabalho de redenção da humanidade continua, das esferas celestes, nunca foi interrompido, continua no processo, né, de oferecer os recursos para o nosso crescimento. E como isso se dá, voltamos a dizer? Através dos sacrifícios do seu amor. Quando nós temos um filho, né, e esse filho é um filho rebelde, o que ocorre? Nós amamos aquele filho. E nós damos os conselhos, damos as orientações, mas nem sempre o filho segue aquilo que nós estamos sugerindo. O que nós, como pais, nós costumamos fazer? Nós dobramos, né, o nosso amor, até que esse amor convença aquela pessoa. Porque o amor constrange a outra pessoa. O amor, ele induz modificações na outra pessoa. No capítulo 4 do livro No Mundo Maior, há uma frase de Calderaro muito interessante. Ele diz assim, que só o amor, não é? Só o amor modifica por dentro as pessoas. Isso é um fato. Através da instrução, nós podemos estimular a pessoa a buscar algum caminho, etc. Mas o amor ele dissolve certas estruturas que tornam o nosso comportamento rígido e permite que nós nos modifiquemos efetivamente. Então, quando nós sofremos a indução de um grande amor, é o caso que é relatado no capítulo seguinte, da irmã Cipriana, junto àqueles dois indivíduos, o Pedro e o Camilo, em que o amor da Cipriana os envolve, né, e faz com que eles se modifiquem, eles que vinham num processo de uma imantação espiritual de mais de 20 anos, de ódio recíproco, eles se modificam. E nós estamos falando de Cipriana, que é um espírito de elevada condição. Imaginemos de Jesus, né? O poder que Jesus tem com seu amor de dissolver os nossos conceitos arraigados. É por isso que junto dele, espíritos como Maria de Magdala, Paulo de Tarso, Zaqueu, não é? Se modificaram. É por esse influxo. É por isso que Paulo diz que o amor do Cristo nos constrange. Quer dizer, esse amor é tão grande que ele promove essas modificações dentro de nós. Então, se nós formos rebeldes, o que vai acontecer? Jesus dobra o amor, até que nós possamos sofrer as modificações necessárias, fazermos a inflexão necessária no nosso entendimento, nas nossas emoções, nas nossas palavras, no nosso comportamento. E é esse também, se ele é o nosso modelo e guia, é isso que nós devemos aprender a fazer junto a todos os nossos irmãos. Dobrarmos nosso amor para que nós possamos, então, oferecer alguns recursos para a modificação daqueles que a gente ama, que a gente sabe, aqueles que nós sabemos que estamos investidos da tarefa de auxiliá-los no seu crescimento. São os nossos filhos, são os nossos amigos, são os nossos companheiros do centro espírita, não é? São todas pessoas amadas pelas quais nós devemos exercitar esse sacrifício.
E por último, ele nos diz: somos servos dele. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. Então, a nossa vida na Terra, com esse entendimento que nós temos, né, de quem é Jesus, de qual é a nossa razão de estarmos aqui, nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui, né, mercê do investimento do nosso Senhor Jesus e estamos assalariados por Ele para trabalharmos na sua vinha. A terra, né, cada situação que nós vivemos aqui é uma tarefa nossa nessa vinha. Ele é o Senhor. Precisamos atender aos seus interesses antes de pensarmos nos nossos. Então, esse é o nosso exercício, né? Atender aos interesses sublimes de Jesus com humildade. Então, essa era a nossa ideia, né, de trazer essa compreensão que esses reveladores nos trazem sobre Jesus, nós aproveitarmos esses momentos, estamos nos aproximando do Natal de Jesus, e buscarmos, cada dia, nos adaptar, né, nos aproximar dessa finalidade que é a nossa. Cada vez nos tornarmos melhores servos de Jesus. Se nós sofremos, se a luta parece grande, isso é só significa apenas o trabalho que nós precisamos realizar. Jesus precisa daqueles que se disponham a fazer os trabalhos difíceis. Porque se nós temos, todos nós queremos ter filhos maravilhosos, né? Estudiosos, moralizados, bonitos, né? Mas Jesus precisa daquele que aceite receber como filho alguém que precisa ser ajustado, precisa ser encaminhado, né? Ou nós vamos transferir essa tarefa para outro? Todos nós gostamos dos alunos estudiosos, inteligentes, obedientes, né? Aqueles que a gente diz assim, queria ter um filho como esse, né? Mas Jesus precisa daqueles que se dispõem aos seus professores, daqueles que são os espíritos difíceis. Jesus conta conosco para isso. Imagina quando Jesus apareceu para Ananias e falou para ele assim: você vai lá na hospedagem, onde está hospedado Paulo de Tarso, Saulo, né, à época, perseguidor maior dos cristãos. E aí eu fico imaginando, meu Deus, quem é esse ser, Ananias, que aceita, não é, de Jesus essa recomendação? Ele deve pensar, meu Deus, Jesus não tinha uma tarefa mais simplesinha para mim do que ir lá e ficar frente a frente com o maior inimigo do cristianismo da época, um homem poderoso, como frente a ele ninguém teria poder nenhum de resistência. E Ananias, o que ele faz? Ele vai em nome de Jesus ali. Então, é alguém que entendeu a sua tarefa. Que nós possamos, então, nos inspirar nesses homens para, a pouco e pouco, nos tornarmos verdadeiros servos de Jesus. Essa é a nossa mensagem. Quero desejar a todos, realmente, nesses momentos finais do ano, né, que todos possam ter um Natal de muita paz,
possamos nos preparar psicamente, né, para um novo ano também, que está prestes a se iniciar, para que nós possamos, então, aceitar as lutas que Jesus nos oferece, né, para o nosso próprio crescimento e a nossa colaboração também para a transformação desse planeta. A paz de Jesus possa estar conosco. Eu devolvo a palavra, então, para o Hélio, que vai conduzir os trabalhos daí por diante. Fique com Deus, viu? Muito obrigado, Jana. Obrigado pela